Agora, voltando à questão Do tempo, né? do buraco negro ali que você tinha falado, tanto que o Carl Schweitzer, quando apresentou a solução, nem buraco negro chamaram aquilo. Foi chamado de buraco negro só em 64, que foi John Miller. Foi cunhado o nome buraco negro só em 1964, muito tempo E tem uma outra coisa também, junto com o Schweitzer teve o Oppenheimer, né? Pra quem não sabe, o Oppenheimer é considerado, falam que é o pai da bomba atômica, mas ele é o pai dos buracos negros também. Ele foi um dos caras que resolveu. Ele foi um dos caras que resolveu as equações do Einstein. Mas antes da gente ir pro buraco negro, então vamos definir o tempo, né? Que a gente tava falando desse universo quadridimensional. Quem que chega, então, a essa ideia? Essa coisa foi o Minkowski, que colocou a ideia de, então, o espaço, agora é um espaço-tempo, ou seja, nós vivemos dentro de um ente quadridimensional onde a gente pode se locomover no espaço, para frente, para trás, para cima, para baixo, esquerda, direita, porém, há um sentido único para o tempo. Então, a gente até diz, a gente é capaz, é possível viagem no tempo? Na verdade, a gente está viajando no tempo, com o tempo, a uma taxa de 1 segundo por segundo. Né? Estamos indo para o futuro. A gente está indo sempre para o futuro. De acordo com as nossas definições do que é tempo, lembrando que isso é realmente um conceito humano, né? Para a gente conseguir entender esses processos. É uma convenção, né, cara? Uma convenção humana. Uma convenção humana pra gente poder entender, então, esses processos físicos. E até... Se tivesse um cara de outro, um extraterrestre, ele poderia medir o tempo de uma maneira diferente e entender o tempo diferente. Mas nós mesmos já medimos o tempo de maneira diferente. Porque, por exemplo, esse calendário que a gente usa para medir o tempo que comanda a nossa vida, ele é um calendário recente, calendário gregoriano. E é baseado no Sol ou na Lua, né? Que é uma coisa da gente aqui, né? Então, mas, por exemplo, é o calendário chinês. O calendário chinês é um calendário bem certo, cara, porque ele é baseado na Lua. Então ele começa na lua nova, né? A primeira lua nova do ano começa o ano chinês. O nosso calendário que a gente segue, que é o gregoriano, cara, que ele passou ali pelas reformas bagunça, e tudo, né? Cara, ele é uma bagunça tão grande que é o seguinte, tem 2 meses, o mês não era pra ter 30, primeiro que não era, né? Mas tudo bem, era pra ter 30, 31. Só que tem julho e agosto que tem 31, você sabe por quê, né? Não. Por que chama julho? Em homenagem ao Júlio César. Aí o outro cara falou, eu também quero ter 31. O Augusto César falou assim, eu quero o mesmo meu nome também e quero com o mesmo dia do Júlio. Nossa. Aí ferrou tudo. Aí tiveram que pegar um mês, nada a ver, que é fevereiro, tirar uns dias dele, para depois de 4 anos arrumar. Olha que bagunça que virou o calendário. E a gente aprende aquele negócio aqui, né? Né? Isso aqui do ossinho. O que é pra cima é 31, o que é pra baixo Isso aí é uma convenção, cara. Mas o calendário gregoriano, ele é uma coisa muito recente. E não é. Não, mas então, o lance é esse: o calendário que a gente usa, né, é uma convenção que a gente fez. O certo mesmo era tipo, se você pegasse assim, até por Stonehenge, essas coisas aí, o ano devia começar ali no solstício de inverno. Entendeu? Que é um pouquinho antes, né, do ano começa mesmo. Que é 23 de dezembro, 21 de dezembro. Por aí? Porque era pra ser ali, porque até Stonehenge foi feito ali. Então aquilo lá comandaria, por exemplo, uma data astronômica para o início do ano. Exatamente. Mas não é. Aí teve toda essa reforma, bagunçou tudo. Mas a China não. A China comemora o ano novo chinês deles, primeira lua nova do ano. Aí ela segue o calendário lunar, que é um calendário muito bom, que foi seguido durante muitos e muitos anos. Os primeiros seres humanos que começaram a medir o tempo, eles marcaram a passagem da lua. Por que da lua? Porque o sol, ele tá sempre a mesma coisa. A lua que era diferente. Ele olhava pra lua, um dia ela tava metadinha, no outro dia ela tava um pouquinho mais, depois cheia, depois tal. Falou, cara, esse objeto aí que eu tenho que marcar. E eles punham, esse osso, ele tá, se não me engano, no Museu de História Natural de Londres. A gente acha na internet? Um osso de... É o osso de... Como que chama? Um macaco, cara? É um osso de macaco que é marcado com as fases da Lua. O que você acha, de 30 mil anos atrás. Cara. Que é tido como a primeira vez que o ser humano mediu algo parecido com o tempo. Tem o calendário maia, tem o calendário... Tem os calendários maia, calendário asteca, todos esses. Mas esse aí de marcar com a Lua, e olha como a Lua é importante, cara. Até hoje, não sei como que foi no caso do seu filho quando ele nasceu, mas no meu... A gente sempre fala que é 9 meses, né? Mas não é, eles falam 36 semanas. Exato. Por que eles medem semana? Por quê? Calendário lunar. A calendário semana lunar é semana. Então, e esse lance do calendário lunar de semana não é de agora. Isso aí vem desde os 30 mil anos atrás, cara. Entendeu? Que o pessoal media pela Lua. E aí depois teve que ir ajustando. Aí tem todas as convenções, aí vem Augusto César, Júlio César, tal, e vira essa bagunça que virou hoje, entendeu? Mas isso aí é uma convenção que a gente acaba usando. E a gente vê no Jornada nas Estrelas, por exemplo, tem data estelar. Teria como ter uma data
do universo para você... Não tem como, né? Tem um ponto, cara, em que... Uma nave tá indo para Marte, como que ele vai calcular? Mas porque eles usam o esquema que as naves usam para se locomover. Que é? Que é um negocinho chamado Star Tracker, que é eles miram numa estrela e vão. Ó, é isso? É esse aí. Olha. É esse aí, ó. Esse aí é a primeira medição de tempo que se tem conhecimento da história. Caramba. Como chama? De Xangô. Isso. Você tá inventando? Não ou tá, você não. leu Tá isso? lendo, Tá. Tá lendo, sabe? Então isso aí, ó, a marquinha que vocês estão vendo aí é as fases da Lua passando. Então isso aí é a primeira vez na história que a gente tem uma medida de tempo feita pelo ser humano. É porque ele olhando a Lua passar. Eu imagino que os povos mais antigos, eles tinham o quê? A observação, né? É isso. E o Sol... Via a Lua, de repente aquilo que você falou, às vezes aparece um cometa, às vezes... Bom, a marcação de tempo observando a Lua é muito mais fácil do que observando o Sol, porque é uma coisa que está muito mais clara. Você fica cego também observando o Sol, né? Exatamente. Fica o dia inteiro lá. Porque na verdade o Sol tem uma coisa interessante, ele muda a posição no horizonte, né? Quando ele vai se pôr ou vai nascer, ele muda a posição no horizonte ali. Só que é muito mais difícil. É muito mais difícil de você fazer marcação de tempo por isso. Agora a Lua tá ali, né? E as estrelas também. As estrelas também foram usadas muito porque as estações do ano, você tem constelações próprias de cada estação do ano. Constelação também é um negócio recente, mas tem as constelações chinesas, por exemplo, que são diferentes das nossas, que indígenas, a gente usa. Né? Indígenas, que são totalmente diferentes. Mas elas eram usadas, por exemplo, os egípcios usavam muito a constelação para saber quando que era a época de plantar no Nilo, quando que era a época da cheia do Nilo. Porque as estações, mais ou menos... do céu. As estações do ano, por exemplo, Órion, que é as Três Marias, ela não aparece o ano todo. Ela aparece em determinado momento do ano. E aí o pessoal falava, nesse período é bom para plantar ou para fazer outra coisa. Exatamente. Aí eles conseguiam fazer uma marcação tipo, ó, a partir desse período aqui vai começar a esfriar. Mas possivelmente tinha um lado místico também para isso, ou não? Na época não, cara. Na época o lance era sobrevivência, né? Era sobrevivência. O lance era saber quando que eu planto, quando que eu faço colheita e quando neva. Porque aí é o problema sério. Por isso que a gente tem muita coisa ligada ao solstício de inverno. Porque é um momento trágico para quem vive em país que neva. Imagina que você é um caçador-coletor e vai começar a nevar, você não vai ter mais o que caçar. Então você tem que guardar. Você tem que saber antes daquele ponto para poder fazer a colheita e tudo. Então são as maneiras que o ser humano, ao longo de toda a sua história, foi usando para tentar medir esse tempo ou a passagem de alguma coisa, né? Mas imagino também